mais uma aula de Geotecnia 1. Hoje a gente vai falar sobre a origem e formação dos solos. Bom, a origem dos solos, né, vem da decomposição das rochas. Então, inicialmente, né, tem-se a rocha, sã, e aí a partir do intemperismo, essa rocha ela vai apresentando pequenas fissuras, aí depois das fissuras aparecem as rachaduras, até ela ter sua decomposição total, né, que seria o solo. Então, o que causa esse intemperismo nas rochas, né? Principalmente mudanças de temperatura. Então, mudanças na temperatura, né? Então, tá muito quente, aí esfria. Então, há uma mudança física ali, né? E acaba trincando. Então, essa dilatação e contração das rochas acabam aparecendo trincas. Nos quais, né, penetra essa água e aí a água ela ataca quimicamente. Então eu tenho dois tipos de intemperismo físico e intemperismo químico. O intemperismo são nada mais é do que mecanismos de modificação das propriedades físicas, ou seja, morfologia, resistência e textura, e das propriedades químicas, ou seja, estrutura cristalina e composição. Então, basicamente, para eu ter a formação do solo, né, eu vou precisar ter um intemperismo dessas rochas, né? Senão, minha rocha ia ficar lá eternamente e continuar sendo rocha. A partir do momento que eu tenho intemperismo, ou seja, tenho variação de temperaturas, aparecem as trincas, tenho a presença de água, né, essas reações químicas que alteram a estrutura da minha rocha, eu vou ter um intemperismo e aí esse intemperismo vai acabar deteriorando esse material e transformando em um novo material, que seria o solo. Bom, e aí dentro, né, a gente não pode falar de intemperismo e falar de rocha, né, sem a gente saber, né, os tipos de rocha que a gente tem. Então, basicamente, rocha sedimentar, né, que ela passa por um metamorfismo e gera a rocha metamórfica, ou passa por fusão, né, que tem a rocha ígnea, ou dessa rocha, né, eu ainda posso ter uma rocha que é chamada de rocha sedimentar. Então, eu tenho tudo aqui relacionado ao meu intemperismo. Tanto a rocha sedimentar quanto a metamórfica, né, quanto a rocha ígnea, ela gera esses sedimentos. O que seriam esses sedimentos? Esses sedimentos nada mais é do que o meu solo. Então, tanto a rocha metamórfica, quanto a rocha sedimentar, né, quanto a rocha ígnea, quando elas sofrem esse intemperismo, né, elas formam sedimentos e esses sedimentos é o meu solo. Bom, e aí fatores que controlam o intemperismo. Eu tenho clima, então se chove demais ou se chove de menos, né, eu vou ter esse maior intensidade ou menor intensidade. O relevo, né? Ou seja, a topografia ela vai influenciar diretamente. Por quê? Se eu tiver uma região muito plana, essa água ela vai ter dificuldade no escoamento. Ou se eu estiver numa região de relevo ondulado, está mais propício a ter escorregamento, né? Então, tudo isso está relacionado com a minha topografia. A minha fauna, ou seja, se eu tiver uma fauna ali atuante, eu vou ter maior degradação, né? Os agentes químicos ali, as fezes dos animais, né? Vão estar agindo ali também na decomposição, né? Na questão química dessa decomposição da rocha. A flora também. A flora, ela está muito ligada com, por exemplo, tem uma trincazinha ali na minha rocha. E aí começou a formar ali, nascer uma planta, né? E aí essa planta, ela acaba buscando, né? Forçando, digamos assim, essa rocha. E aí as raízes vão entrando na minha rocha e vão forçando a abertura dessa trinca. Então ela promove, né, tanto o intemperismo físico quanto o intemperismo químico. Físico porque as raízes vão estar ali, vai ter matéria orgânica, vai estar deteriorando aquela rocha. Outra questão que influencia também é a rocha, né? A rocha inicial, digamos assim, a rocha mãe. Ela é uma rocha mais fraca, digamos assim, mais frágil ou é uma rocha mais resistente? Então, tudo isso depende. Se é uma rocha mais resistente, ela vai demorar mais para ser intemperizada. Se é uma rocha mais frágil, ela vai se intemperizar mais fácil, né? Vai sofrer mais com o intemperismo. E o tempo de exposição. Então não adianta nada eu ter uma rocha resistente e vou expor ela por 2 anos ali no tempo, né? Não, ela não vai se decompor.
Ou, eu vou pegar uma rocha mais sã e vou deixar ela milhões de anos lá. Aí ela vai se decompor. Então, o tempo é muito relativo nessa questão do intemperismo. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Então, demora muito tempo para que essa minha rocha acabe se deteriorando, né? Com as intempéries. Quando se trata de modificações nas rochas, essas são denominadas pedogênese, né? Que caracteriza o conjunto de modificações na ordem física, que seria desagregação, e química, que seria decomposição. Bom, as rochas ígneas, né, só para relembrar, são resultantes da consolidação por resfriamento de material em estado de fusão formado no interior da Terra. Então, o vulcão entrou em erupção e se transformou em rocha ígnea. E aí um dos exemplos que a gente tem é o granito, né? Quando o magma chega à superfície por erupção, a consolidação é mais rápida, formando rocha denominada extrusivas, exemplo, basalto. Então, as rochas ígneas nada mais é do que resfriamento, né, das lavas, tanto por vulcão ou até mesmo formando a crosta terrestre. Então, eu tenho o granito e tenho também o basalto. As rochas sedimentares, a gente tem como exemplo o arenito, né, constituído de grãos de areia unidos por material cimentante, e a gipsita, que seria precipitação de cristais de sulfato de cálcio unidos entre si, sem material cimentante. A gipsita me remete sempre àquelas cavernas, né, que ficam pingando água e aí forma aquelas, como se fossem umas pontas, né? Então aquilo lá é um tipo, né, de gipsita. Bom, rochas metamórficas são rochas formadas a partir de rochas pré-existentes, né? Mecanismo ação do calor, pressão e fluidos, exemplo, mármore, o xisto, né? E assim por diante. Então esses são basicamente os 3 tipos de rocha que podem, né, com a sua decomposição, com o intemperismo, formar os variados tipos de solo que a gente tem hoje na Terra. Pode ser definido, né, o solo como um sistema trifásico. Então, se perguntasse para um engenheiro civil o que é um solo, é um sistema trifásico que tem a fase sólida, líquida e gasosa, certo? É um material que eu não preciso de equipamentos grandes, né, para movimentar, ou seja, eu posso movimentar esse solo com pás, picaretas, né, que eu consigo transportar ele. É constituído por materiais minerais orgânicos, cobre a maior parte das extensões continentais do planeta. Então, basicamente é isso. Agora, se eu for perguntar para um engenheiro agrônomo o que é solo, ele tem uma definição diferente. Por quê? O solo, para ele, vai ser aquela parte mais de cima, né? Ou seja, onde eu tenho condições de ter vida, né? Ter as raízes da planta. Então, tudo aquilo ali, essa crosta, né, ali de cima, é caracterizada como solo para a área de agrárias e biológicas. Então, é uma definição diferente. Para a engenharia civil, basicamente, a gente usa essa definição. E aí, aqui tem os grãos, né? Aqui a parte líquida, representada em azul, e a parte em branco, representada a minha parte gasosa. Então, eu tenho os sólidos, a água e o ar. É água pura isso aqui? Não, não é água pura. Mas a gente considera que sim, para simplificação dos nossos problemas, né? E aqui, quando eu tenho um solo saturado, o que seria um solo saturado, né? Ele está cheio. Quando a pessoa fala, sua mãe fala, eu já estou cheio de você, já estou saturada. Quer dizer o quê? Que ela já não te aguenta mais, né? Então, a mesma coisa com o solo. Só que o solo, o que ele não aguenta mais? Ele não consegue mais ter água, né? Ou seja, todos os vazios aqui que antes eram preenchidos por ar, agora são preenchidos por água. Então, quando a pessoa fala, estou saturada, ela está cheia de alguma coisa. Quando o solo está saturado, ele está cheio de quê? Está cheio de água, certo? Então, gravem bem isso aqui que vai ser bastante importante. Então, o solo, quando ele não está saturado, ele está cheio de ar. Quando ele está saturado, ou seja, todos esses vazios estão preenchidos por água. Mas eu vou ter 100% de saturação, ou seja, todos os meus vazios preenchidos por água? Nem sempre, né? Muito difícil eu ter isso, né? Quase impossível. Por quê? Porque vai sobrar algumas bolinhas aqui, né? Oclusas de ar, certo? Mas isso a gente releva. Então, quando meu solo está saturado, quer dizer que todos os meus vazios estão preenchidos por água.
Ok, e aí, se a gente for pensar num perfil de solo, né, como esse aqui, a gente tem linhas, né, paralelas. Então, aqui tem uma linha, outra, né, paralelas ao horizonte, que são chamadas horizontes. Então, eu tenho os horizontes do solo. E aí, eu tenho algumas classificações para esses horizontes, né? Eu tenho aqui em cima o meu solo, que é chamado solo orgânico, que para engenharia civil, ele geralmente é descartado, né? Depois, eu tenho a parte do solo, a parte completamente intemperizada, ou seja, eu ainda tenho algumas estruturas da rocha, mas nada que seja significativo. Aqui eu tenho ele altamente intemperizado, né? Ainda vou ter algumas partículas de rocha, mas a maioria é solo. Moderadamente intemperizado, ou seja, dá para ver aqui que as rochas elas ainda existem, né? Mas em grande parte, né? Dela está sendo corroída, digamos assim, as bordas, né? Está sendo intemperizada. Levemente intemperizado, então aqui eu já tenho uma estrutura de uma rocha mais sã, e aqui embaixo a rocha sã, certo? Uma rocha que não foi alterada. Isso aqui varia de autor para autor, né? Por exemplo, isso aqui foi Mitchell e Soga. Agora, o DENIT, ele classifica como isso aqui, residual maduro, isso aqui, saprolito ou residual jovem, né? Essas duas camadas aqui. Aqui, alteração de rocha, aqui, rocha alterada e aqui é rocha. Então, dependendo do pesquisador, dependendo do órgão, ele vai classificar isso de maneira diferente. O que é importante vocês saberem? Que isso existe, né? Que tem a parte que é só solo, e aí conforme eu vou aprofundando a minha camada, uma hora eu vou encontrar a minha rocha sã, certo? E aí, geralmente, esse solo aqui em cima é chamado de solo residual, e esse solo aqui, né, do meio ali, que está em fase de transição ainda, é chamado de saprolito ou solo residual jovem, solo jovem, né? Ou seja, ele ainda está no começo desse desenvolvimento. E aí, esses horizontes, né, dos materiais, eles têm propriedades e características diferentes. Então, eu tenho lá, né, características físicas, químicas, mineralógicas, biológicas e morfológicas, né? E aí, isso vai depender muito do meu tipo de relevo, né? A origem do material, o clima, a ação de macro e micro-organismos e por aí vai. Então, esses horizontes, eles podem nos dizer muita coisa a respeito do solo. E aí existe uma área da geologia, né, que estuda esses horizontes do solo, que é chamada pedologia, né? A pedologia, ela estuda essas camadas e ela nomeia essas camadas. Então, eu tenho, se vocês pegarem, tem um manual da Embrapa, né, que trata muito a respeito disso. Ele tem a classificação de todos esses horizontes, né? São vários, e aí dentro desses horizontes eu consigo classificar o meu solo. Esse aqui é um latossolo, esse aqui, não sei se vocês já ouviram isso, mas tem latossolo, né? Esse aqui é um gleissolo. Então toda essa classificação vem em cima desses horizontes. Então vou lá, abro um perfil, né? Um horizonte de solo, e aí eu trouxe alguns horizontes aqui só para a gente exemplificar, mas existem outros, né? A camada O, ela é a camada superficial orgânica. Ou seja, quando você entra assim numa mata, por exemplo, que tem aquela parte que tem folha sendo decomposta, que você não, né, a mãe adora pegar aquilo lá para colocar nas plantas. Então aquilo ali seria a camada O, né, que eu tenho bastante camada vegetal ali. A camada H, eu tenho uma camada, digamos, geralmente ela pode existir ou pode não existir, né? Seria uma camada com condições de má drenagem, né? Um solo mais particular, assim, onde eu não tenho uma drenagem muito boa, região de banhado, essas coisas. O horizonte A seria uma transição ali, onde eu tenho aquela terra preta, só que eu tenho também tanto a matéria orgânica, né, que dá essa coloração escura, mas também tenho a parcela mineral, ou seja, ainda tem resquício de rocha, ou seja, tem solo ali. Eu tenho o horizonte E, que seria caracterizado pela perda ou eluviação de argila silicatada, ou seja, esse horizonte E, ele vai estar muito relacionado com locais muito próximos de rios, né, nas margens dos rios, ele aparece bastante.
que seria esse de óxidos de ferro e alumínio, né? Isso aqui a gente fala bastante com relação à coloração do solo. Então, essa coloração mais amarelada, ela vem do alumínio oxidado. E essa coloração mais avermelhada, ela vem do ferro oxidado, né? Então, esses dois elementos aqui, eles basicamente regem a coloração do solo. O horizonte B seria basicamente o horizonte que classifica o meu solo, ou seja, eu vou ter grande acúmulo ali de minerais, né, que vão ajudar a classificar o meu solo. O meu horizonte C seria um material não consolidado, né, relativamente ou pouco afetado pelos processos, ou seja, eu vou ter um solo jovem ali, né. E o R seria a camada de mineral não consolidada, representada pela rocha inalterada. Então, aqui só para representar, né, eu tenho o horizonte O aqui em cima, o horizonte A, que eu falei para vocês, que seria essa transição ali, né? O horizonte E, que pode aparecer ou não, o horizonte B e o horizonte C, e por final, o horizonte R, que seria a rocha inalterada, certo? Esses horizontes, eles têm definições, vai ter 1 metro cada um, não. Às vezes pode não ter, por exemplo, o horizonte E, às vezes pode não ter o A, às vezes pode não ter o O, pode não, o O vai ter. Pode não ter o A, o E, o B, o C. Ou seja, se eu tiver só uma rocha assim, vou desenhar, né? Uma rocha com umas graminhas aqui em cima. Quais os horizontes que eu vou ter? Vou ter o horizonte O, que seria essa graminha aqui em cima, e o horizonte R. Ou seja, eu não tenho horizonte C, eu não tenho horizonte B, não tem nada. Então, eu só vou ter essa graminha aqui em cima, né, da minha rocha. Então, esses horizontes, eles são variáveis. Não quer dizer que todo o meu solo vai ter esses horizontes, certo? E aqui, né, tem uma imagem real. Ali só um esqueminha aqui, uma imagem real. Então, eu tenho o horizonte O bem definido aqui, né, o horizonte A. Aqui embaixo, né, um horizonte B, provavelmente, depois um C. Então, eu tenho como classificar, né, esses horizontes aqui. Lógico que tem toda uma metodologia para classificação, então você vai lá em campo, você avalia a cor, né, a textura desse material, a presença ou não de material argiloso, e em cima disso você faz a classificação desse solo. E aí uma coisa que é bastante utilizada na engenharia civil com relação a essas classificações e horizontes de solos são solos classificados como laterítico, né, ou solo saprolítico. Então, eu tenho solos de comportamento laterítico e solos de comportamento não laterítico. O que a gente pode ver nesse talude aqui, por exemplo, né? Aqui numa beira de uma estrada, né? Esse solo aqui de cima, que é dado como laterítico, ele é um material mais resistente à água, né? Porque não teve erosão. É um material que é mais estruturado, né, se a gente avaliar por aqui. E aí, em contrapartida, esse solo que está aqui na parte de baixo, que seria um solo saprolítico, olha como que a água teve influência direta, né, nesse pé aqui desse talude. Então, a água aqui acabou levando grande parte dessa estrutura. Então, aqui eu tenho um solo saprolítico. A gente pode notar que no mesmo perfil de solo, a gente tem dois solos distintos, né, com comportamentos geotécnicos completamente diferentes. Ou seja, um resistiu bem aos esforços que estava ali, né, apresentar água, erosão e tudo mais, e o outro está entrando em colapso. Então, às vezes, no mesmo perfil de solo, eu preciso analisar, né, qual que é o comportamento, né, de todas as camadas desse solo para eu avaliar se aquilo lá vai ser adequado para a minha obra ou não. Aí aqui o que influencia, né, na questão da formação dos solos e por que isso acontece, né, seria mais ou menos a questão do intemperismo provocado pela erosão, a questão de como que é formado, né, se é uma rocha ígnea, se é uma rocha sedimentar, a questão térmica, ou seja, a influência da energia do sol, né, sol e chuva, pelo intemperismo físico e assim por diante. Então, tudo que acontece na natureza está diretamente relacionado também com a formação dos solos.
E aí, para fins geotécnicos, os solos, conta sua origem, podem ser agrupados em dois grandes grupos, os solos residuais e os solos transportados. Então, eu tenho os residuais e os transportados. É bem fácil de avaliar. Então, os solos residuais são aqueles que permanecem no lugar onde são formados. Então, tá. Como que eu vou ter essa característica? Quando eu vou analisar cada um desses horizontes aqui, o que que eu vejo? Ah, aqui eu tenho uma rocha, por exemplo, um granito. Tá. Então, aqui eu também tenho característica de granito, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, toda a minha característica, ela vem lá da rocha-mãe. Então, óbvio que essas partículas elas vão ficando cada vez menores, mas eu tenho ali um perfil que, quimicamente, né, mineralogicamente falando, eu tenho basicamente o mesmo material, ou seja, ele só se decompôs mesmo, ele continuou com as mesmas características. Agora, né, os solos transportados, que não está aqui, mas os solos transportados, o que acontece? Nesse perfil, vamos supor, aqui eu tenho granito, né, que eu tinha falado. Então, granito, 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 granito. E aqui em cima eu tenho outra coisa, completamente diferente, que não faz parte, né, da mineralogia do granito. Pô, então, por que esse solo está aí? Então, quando eu vou avaliar esse perfil de solo, se as características, né, vêm da rocha-mãe, eu tenho que é um solo classificado como residual, ou seja, é os resíduos daquela rocha. Agora, se o meu solo ele muda bruscamente, né, uma camada da outra, essas características, eu tenho como um solo transportado, ou seja, eu dou a entender que esse solo ele não veio dessa rocha que está aqui embaixo, certo? Então, se ele não veio dessa rocha, ele veio de algum outro lugar, seja ele, né, por escorregamento, pelo ar, né, porque eólico, pela água, então não sei o que aconteceu, mas esse solo aqui, ele tem características completamente diferentes da rocha que deu origem. Então, isso aqui é um solo transportado, certo? E por que isso é importante, né? Por que se a rocha é de um jeito, o solo vai ter determinadas características? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma rocha do tipo basalto, né? Provavelmente eu vou ter um argiloso com pouca areia. Se ele é um quartzito, eu vou ter um solo arenoso. Se eu tenho filitos, eu vou ter um solo argiloso. Granito, areno-argiloso. Então, conhecendo o tipo de rocha que eu tenho, por exemplo, na região, eu já sei mais ou menos como que é o tipo de solo, certo? Se esse solo não foi transportado. Agora, eu tenho um solo aqui, tem uma rocha, vamos supor, né? Uma rocha do tipo basalto. E ele dá um tipo de solo argiloso. Então, voltando lá no nosso perfil, aqui vamos supor que eu tenho basalto, e aqui eu tenho solo argiloso, argiloso, argiloso. Chego aqui no verde, é arenoso, muita areia. Quer dizer o quê? Que esse solo veio de outro canto. Ele não faz parte desse perfil, ou seja, esse solo aqui foi um solo transportado. Bom, e a outra coisa bastante importante para a caracterização, classificação e prever os comportamentos do solo é com relação ao tamanho das partículas. Então, essa é a primeira característica que diferencia os solos, né? Que seria o tamanho dos grãos. E eu tenho uma diversidade enorme, né, de classificação. Os valores adotados no Brasil, né, geralmente são da ABNT ou do DENIT. E aí eu tenho, pela norma da ABNT, o matacão é de 25 a 1 metro, 25 centímetros a 1 metro, né, como se fosse maior que uma pedra de mão, até blocos, né, de 1 metro. Depois eu tenho pedra de 7,6 a 25, pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila. Então, toda vez que eu estiver falando de granulometria, eu vou estar falando sobre tamanhos de grãos, certo? Então, o que seria isso? Seria, eu vou pegar um matacão, certo? Que seria o meu maior bloco. Pego um bloco lá de 25 centímetros, beleza. E eu vou começar a marretar ele. Eu vou, né, triturar ele. Comecei a triturar, ficou de tamanho de 25, né, menores que 25, até 7,6 centímetros. Ok, isso aí virou pedra.
Peguei essas pedras e triturei mais uma vez. Virou pedregulho. Triturei mais ainda, virou areia grossa. Triturei mais ainda, virou areia média. Depois, areia fina. Depois ele virou silt. Depois ele virou argila. Ah, mas toda rocha eu vou conseguir fazer isso? Não. Tem rochas que são bem mais resistentes e a gente não vai conseguir encontrar, por exemplo, argila. Por quê? Porque é uma partícula muito pequenininha. Então, essa rocha ela não vai se quebrar a ponto de ficar com uma partícula tão pequena, né, do tamanho argila. Então, toda vez que a gente fala argila, que a gente fala silt, areia, são tamanhos de partícula, né? Sempre vem à mente. Ah, qual é a menor partícula que a gente tem no solo? As partículas de argila, certo? Depois vem partícula de silt, areia fina, areia média, areia grossa, pedregulho, né? Pedra e matacão. Então, isso a gente está tratando de tamanho, tá? De partículas. Tem outra questão que é a minha constituição mineralógica. Então, essa constituição, elas vão depender basicamente da minha rocha inicial. Como eu falei, tem rochas que o intemperismo ela não me dá partículas de argila. Por quê? Porque elas não sofrem tanto intemperismo para chegar naquele tamanho. Agora, tem rochas que vão me dar solos argilosos, por exemplo. Então, eu tenho lá quartzo. O quartzo é um dos elementos mais resistentes que a gente tem, né? Então, eu tenho siltes e areias, ou seja, não vou ter argila aqui. Se eu tiver uma rocha, né, com base em quartzo, não tem como ter um solo argiloso. Agora, se eu tiver um feldspato, aí sim eu tenho argilominerais. E aí esses argilominerais vão me dar um solo argiloso. Eu tenho feldspato, gibsita, calcita, mica, caulinita, ilita, esmectita. Então, tudo isso vão me dar tanto siltes e areias quanto argilominerais, certo? Então, levem isso na mente, que depende muito do tipo de rocha que eu tenho ali para eu ter, digamos, se vai existir argila, se esse solo vai ser argiloso, vai ser arenoso, né? Então, depende muito da minha rocha inicial. Beleza. E além, né, desse intemperismo, dessa formação, do tipo de rocha, ainda existe um sistema que é chamado sistema solo-água, né? Que a água, ele é um material de comportamento bem mais complexo do que essa sua composição, que seria H2O, né? Quando a água se encontra em contato com partículas argilosas, as moléculas se orientam em relação a elas. Então, há uma ligação muito forte entre essas partículas de argila e as partículas de água, certo? Então, quer dizer que quando eu tenho uma partícula de argila, em volta dela eu vou ter uma camada de água ali grudada. E não é tão fácil assim tirar essa água dali, porque elas estão ligadas quimicamente. E aí, quando uma partícula de argila junta com outra partícula de argila, elas nunca vão estar em contato uma com a outra. Por quê? Porque eu vou ter uma camada de água aqui entre uma e outra. Então, essa camada de água ali é chamada de camada dupla, certo? Então, elas nunca vão estar em contato uma com as outras. Então, essa aí é uma chamada de camada dupla, ou dupla camada, né? Então, isso acontece justamente porque as minhas partículas de argila são muito pequenas. E aí, isso aí vai estar diretamente relacionado com a estrutura do meu solo. Se essa argila, ela for uma argila que vai, digamos, vai absorver de certa forma, né? Vai ter uma relação muito boa com essa água, eu vou ter, por exemplo, materiais expansivos, ou seja, coloquei água, ele vai expandir, solos expansivos. Ou, não, tem argila que é muito de boas, ela tá estável, ela não faz muita diferença se está na presença de água ou não. O que vai acontecer? Essas partículas de argila, quando elas entrarem em contato com a água, elas não vão expandir, elas estão de boas, elas estão equilibradas ali com relação à sua própria composição. Então, essa questão da interação entre a água e o solo é bastante importante também por conta disso, porque a partícula de argila ela acaba interagindo, né, com a minha água. E ainda tem o sistema solo, água e ar. Então, solo, água e ar, basicamente, ele gera uma tensão superficial. Essa tensão superficial, vocês já viram, mas tem umas aranhinhas, né, que ficam morando em cima de lagoas, né, de lagos. Por que elas não afundam, né?
porque ali tem uma tensão superficial, gerada justamente pela interação, né, solo, no caso água e ar, né? Então eu gero essa tensão superficial e essa mesma tensão superficial vai acontecer lá no meu, né, dentro do meu solo ali em cada canalículo que eu tiver. E aí isso é importante porque eu vou ter, por exemplo, como que essa água vai percorrer pelo meu solo, né? Como que vai acontecer, por exemplo, capilaridade, a questão de filtros, né? Então, como que eu vou dimensionar esses filtros para uma barragem, por exemplo? Então, essa interação solo, água e ar é bastante importante para, né, vários aspectos na engenharia. Bom, e para a identificação dos solos a partir das partículas, né, que são constituídas, são empregados costumeiramente dois ensaios, basicamente, que seria a análise granulométrica e os limites de consistência, ou os limites de Attenberg. Desses limites, né, a gente vai ver, tanto a análise granulométrica quanto os limites, a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Obrigado e até a próxima.